E aí, galera, vamos que vamos. 8º ano, estamos aqui de novo agora, continuamos a falar sobre o cenário que estava se construindo para a independência do Brasil. Falamos da questão, né, das reformas pombalinas, ainda no governo do Dom José I. As mudanças que algumas vão ter muita importância, porque apesar de ter algumas revoltas que aconteceram no Brasil contra a monarquia portuguesa, mas sempre foram revoltas por causa dos questionamentos locais, ou contra impostos, ou solicitando mudanças, né? Nunca de rompimento. E agora você vai ter as primeiras revoltas, né? Claramente as duas são conjurações, não chegam a acontecer, porque antes disso a delatação de alguns vão entregar, né, as conjurações, e aí a coroa vai agir rapidamente e frear os movimentos. Mas a gente sabendo que são dois movimentos extremamente importantes, tanto que um até hoje responde pelo o único herói nacional que nós temos um feriado, né? Herói nacional, apesar de ter sido, na verdade, um conjurado local, o Tiradentes, o Alferes, ele é considerado dia 21 de abril um feriado, né, que vai ter uma grande importância até o dia de hoje, um feriado nacional. E por quê? A questão da construção, eu sempre falei para vocês que a história, né, ela demanda a construção de ícones e de grandes lideranças, principalmente quando a gente fala da história política, que vive sempre dos grandes nomes, não está preocupado com a realidade, com os grupos que estão sempre afastados, né, os grupos que estão sempre que são os mais prejudicados. Não há essa preocupação, essa história está preocupada sempre com os grandes ícones, grandes nomes. E aí, diante principalmente do período republicano, a gente vai tirar cada vez mais a imagem do imperador Dom Pedro I ou de qualquer coisa ligada a Portugal e ligar muito a questão do Tiradentes como o primeiro herói, né, o grande herói do Brasil, porque é brasileiro e luta pela independência, que na verdade era só da região de Minas Gerais. Mas, pensando nisso, essas reformas pombalinas, as primeiras coisas que vão afetar é essa questão aí, né, que ele vem apertar sobre a questão da fiscalização do ouro, do minério em si, dos diamantes, e aí vai acontecer a questão da conjuração, por causa, eles vão marcar para a derrama. Havia o imposto do quinto, né, que a quinta parte de todo o ouro do Brasil pertencia a Portugal, mas havia uma quantidade pré-estabelecida que tinha que se alcançar, e que se não alcançasse, se essas autoridades tinham uma lei que dava direito às autoridades portuguesas de fazer o que se chamava de derrama, pegar todos, né, as riquezas, os valores desses grupos, dessa elite que é a que detinha, né, essas minas, para poder pagar aquilo que estava estabelecido, que era a parte do rei. Havia outros impostos que em cima das datas, da quantidade de escravos, mas o imposto mais pesado para esse grupo era o quinto, e o medo da derrama, porque a queda da mineração brasileira já estava a cada ano acontecendo. Outra das reformas pombalinas também vai ser a questão dos jesuítas, a expulsão deles, que vai mexer com a educação do Brasil, né? Os jesuítas controlavam essa educação, e a questão dos indígenas também, principalmente mais para a região norte, em que sempre houve enfrentamentos no norte e na região sul desses padres que muitas vezes protegiam os indígenas, principalmente naquelas missões que eram os locais, aldeamentos que eles criaram para, né, atender essas demandas dos indígenas. Outra modificação importantíssima do Marquês de Pombal é a saída da capital da colônia, Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que isso é muito importante? Primeiro, porque depois que acontece isso, o Rio de Janeiro, né, vai ficar cada vez mais no papel de capital. A gente vai ver, falando mais à frente desse capítulo que nós vamos falar hoje, que é a vinda da família real para o Brasil. E a segunda característica é que você começa o eixo do sul, né, já ser visto com melhor olhar, porque agora essa organização administrativa está no Rio de Janeiro. Então, com o Brasil cada vez mais indo para o interior, né, desde a União Ibérica, indo para dentro do interior. Passou já há muito tempo, já não existe mais o Tratado de Tordesilhas, já foram feitos outros tratados, porque esse Portugal avançou para o interior, né, e você já tem a região norte, aquelas regiões ali mais do centro, até Goiás, e você tem o sul do Brasil, né? E toda essa conjuntura, você fica com o Rio de Janeiro muito mais posicionado para abranger principalmente essa parte, esse cone sul aí. Bem, diante disso, claro, os nordestinos vão perder muito com a mudança de Salvador. No momento que acontece a mudança, Salvador era a capital administrativa, mas já não era
a região mais rica e poderosa, porque nesse momento Recife já estava nesse auge, né, até por causa da questão do açúcar, apesar de o açúcar já estar em declínio, mas ainda era o Recife a região mais poderosa, até daquela famosa a Guerra dos Mascates, em que Olinda e Recife disputaram depois, né, da saída dos holandeses, ao poderio da cidade mais importante. E Recife agora era a região mais importante do Nordeste. Tanto é que a gente vai ver aqui que aonde vai acontecer um dos embates contra a monarquia vai ser lá em Pernambuco. Bem, vamos lá. Com essa conjuntura toda do que se construiu no Brasil, nós tivemos a Conjuração Mineira do Tiradentes, né? Minas Gerais, aquela região, queria fazer uma república mineira, a bandeira de Minas é o símbolo dessa conjuração, né? Conjurados porque eles tinham um juramento entre eles para proteger-se, né? Aí eu falo assim, o termo inconfidentes, né? Porque o termo hoje usado mais conjurados, porque havia um juramento entre eles, o que vai acontecer, por exemplo, também na Bahia. E aí a conjuração baiana vai acontecer 10 anos, quase 10 anos depois, né? Uma tentativa também de uma república baiense, uma república da Bahia, que vai se tornar independente desse Portugal. Essas duas conjurações, elas já têm as características dos iluministas, né? Ela tem as características também das independências ao seu redor, essas revoluções como a Revolução Francesa, há toda uma... dentro dessas características tem toda uma influência muito forte que fica muito escancarada. E por quê? Esses grupos começam com elites. A própria Conjuração Baiana, que vai ser muito mais popular, ela também começa pelas elites. Depois que vai sendo tomado o papel pelos mais pobres, pelas classes populares, e até a elite se afasta um pouco. Onde vai ser conhecida, por exemplo, a Conjuração Baiana como Revolta dos Alfaiates, né? Porque alguns líderes são alfaiates e alguns líderes são soldados de baixa patente. Por exemplo, a Conjuração Baiana, ela queria a independência da região da Bahia, mas ela tinha uma característica muito importante: a igualdade racial, né? O fim da escravidão. Então havia algumas características de popular nessa conjuração, né? Nessa tentativa de uma revolta, de uma revolução que tornasse aquela região independente. Eles vão ser descobertos, claramente os alfaiates, os líderes que são alfaiates e soldados, os mais pobres, vão ser executados, até vai mostrar de novo a força, né, da coroa portuguesa, enquanto que aqueles da elite claramente vão ser perdoados. Vai acontecer isso, por exemplo, na própria Conjuração Mineira, em que só Tiradentes, né, é considerada a pena de morte, enquanto outros vão ser decreto perpétuo, outros vão ser afastados e enviados para alguns países africanos que pertenciam a Portugal, e as penas vão ser diminuídas ou perdoadas pela coroa portuguesa. E existe hoje até alguns historiadores que até acham que seja provável que nem Tiradentes tenha, mas isso é outro capítulo que ainda não está nos livros oficiais, né? É uma discussão historiográfica de repente Tiradentes não ter sido nem ele próprio, mas sim uma encenação para que o povo visse que aquele que fosse contra a coroa portuguesa pagaria bem caro. Só que entender que a Conjuração Mineira era totalmente ligada à elite, aos donos de terra, aqueles que tinham posses. Tanto é que eles queriam a manutenção da escravidão e a manutenção das estruturas que eles tinham. Agora havia a ideia de construção de universidades, né, de um alcance, né, intelectual maior naquela região. Enquanto a baiana não, havia sim uma ideia muito mais popular de preocupação com essa igualdade racial e com o fim da escravidão. E aí a gente entra num capítulo muito importante. Se lembra do período napoleônico? O bloqueio continental é aquele bloqueio que Napoleão vai impor aos países europeus para enfraquecer a sua grande rival comercial, que era a Inglaterra. Em cima desse bloqueio continental, se lembra do que a gente falou de novo de Marquês de Pombal? Portugal sempre teve grandes tratados com a Inglaterra, né? Como o Tratado de Methuen, né? A questão dos tratados de vinhos, de tecidos, como todos os tratados, sempre Portugal, seu grande parceiro foi a Inglaterra. A Inglaterra, já dona dos mares nesse período, dona da maior marinha, desde aquela época da República de Cromwell, né? Quando o período, né, depois da Revolução Puritana, começa a se ter um investimento muito grande no mar, e a Inglaterra se transforma na dona dos mares, e vai ser assim durante muito tempo. E com isso, Portugal está diante entre a cruz e a caldeirinha. Dom João,
ainda príncipe regente, porque a sua mãe é afastada do poder por ter ficado adoecida mentalmente, mas o seu filho, como ela ainda é viva, é príncipe regente. Ele vai ter que tomar uma decisão. Os ingleses já havia, alguns historiadores dizem que já havia uma ideia assim de a família real vir para o Brasil já há um bom tempo, mas a pressão do bloqueio continental francês, mais ainda, a França já tinha tomado a Espanha, já estava, né, próxima do Brasil, próximo de Portugal, e Dom João vai ficar ali com a Inglaterra pressionando, tipo assim, se ele aceitasse o bloqueio, Portugal sendo grande parceiro da Inglaterra, claramente Portugal teria que se enfrentar o aborrecimento dos ingleses e a marinha britânica, e Portugal sendo um país litorâneo, um país que depende muito do seu comércio marítimo, né, até para chegar nas próprias colônias. E se não, ele tem que enfrentar as tropas francesas de Napoleão, a fúria de Napoleão Bonaparte. Diante de um parceiro já antigo e tradicional e que faz um certo acordo com os portugueses, né, sempre lembrando que os ingleses sempre ganharam vantagem nesses acordos com os portugueses, mas Portugal, por ser um país de uma certa fragilidade, cada vez mais isso explícita, acaba aceitando a forma do acordo. A família real embarca com toda a corte, cerca de mais de 10 mil pessoas, sai no ano de 1807, lá de Lisboa, a caminho da sua maior colônia, na época a colônia mais rica e mais poderosa, chamada Brasil. Os ingleses vão fazer a proteção dessa viagem da monarquia e também vão ajudar a Portugal no enfrentamento contra os franceses. Os franceses chegam a invadir Portugal, apesar de não tomar totalmente, mas vão invadir e dominar boa parte de Portugal, mas esse rei já vai estar protegido no Brasil. E aí, em 1808, ano extremamente importante para a história do Brasil, porque aí começa a construção de fato da independência do Brasil. Se o cenário já está sendo montado, com a chegada do rei, ele chega primeiro lá em janeiro, lá em Salvador, fica um tempinho em Salvador e já parte para o Rio de Janeiro, onde é agora a capital desde o Marquês de Pombal, da colônia. E a chegada do Rio de Janeiro, primeiros decretos que ele faz em terras brasileiras já vai ser a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Quem é a grande nação amiga dos portugueses? A Inglaterra. Então, já de cara, quem vai ganhar vantagem com tudo isso? Os ingleses. Agora tem uma colônia enorme para fazer um comércio. E lembrando que o Brasil está ali, ó, paralelo à África. As colônias portuguesas, né, que estão, maioria, nesse eixo de cá. No Congo, né, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, né, só Moçambique que está lá do outro lado do continente africano. Então você tem já de cara todo um espaço comercial interessantíssimo para os ingleses. E aí, a abertura dos portos brasileiros. Ele vai chegar e logo que ele chegar ao Brasil, ainda vai assinar outro tratado dando vantagem às importações aos ingleses. Tá? Ainda vai fazer isso. Por quê? Porque agora estava mais ainda Portugal dependente dessa economia britânica e desse poderio militar dos ingleses. Bem, o rei chegando ao Brasil, né, ainda príncipe regente, ele aqui, e até um fato histórico, apesar de as pessoas falarem tanto assim do Brasil mal, negativamente, o Brasil é o país da América onde um rei português, um príncipe português se transformar em rei. Ele é coroado no Brasil, Dom João, como Dom João VI. Ele é coroado no Brasil. A sua mãe vem a falecer aqui, num convento que existe até hoje no Rio de Janeiro, e aí ele vai ser coroado, né, rei aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, e por isso que ele vai ser até apelidado por os historiadores brasileiros de Dom João Carioca, até porque ele vai devagarzinho participando do dia a dia do Rio de Janeiro, dia a dia do Brasil. Alguns dizem que Dom João, na verdade, nunca quis voltar para Portugal, né? A gente vai ver isso mais à frente. Bem, em cima disso, a cidade do Rio de Janeiro se transforma em quê? A cidade da corte. Vai haver transformações urbanas, por mais que, infelizmente, vai ser só onde o rei passa, onde passa o olhar do rei, né, que vai ter mudanças para atender não só o rei, como também a própria corte. Muitos grupos mais pobres vão ser até afastados de algumas zonas melhores para que essa corte fique estabelecida, né, próxima do rei. Né? A gente vai ter, por exemplo, os rituais do beijamão, é um exemplo. Até pouco tempo atrás, o Museu da Quinta, que foi aberto até a sala antes de ser incendiado, a sala onde o rei deixava fazer o famoso ritual do beijamão, né, que infelizmente o museu foi incendiado. Aquele museu, por exemplo, foi dado por um traficante de escravos, muito rico, foi dado à família real como um presente. E aí,
quando foi incendiado, já era museu, né, nacional, mas foi durante um tempo casa da monarquia e depois até museu real. Bem, a cidade da corte, diante dessas transformações urbanas, vai ser criada a imprensa régia, não havia imprensa no Brasil e agora vai ser criado, né? Tudo vinha de Portugal. O Horto Real, que depois vai se transformar no que a gente conhece hoje lá, Jardim Botânico, era o Horto Real. Tá? A Biblioteca Real é onde hoje é a Biblioteca Nacional, né? A instituição maior de literária do nosso país. E o museu, como a gente já falou. Outra característica interessante, com o passar do tempo, fim do bloqueio continental, fim da questão de Napoleão, Napoleão é preso, mandado para a ilha de Santa Helena, né? Depois de todas essas conjunturas que acalmam as coisas na França, o nosso rei vai trazer a missão artística francesa, onde você vai ter o Taunay e o Debré, principalmente, um dos maiores artistas, dos maiores pintores, que vai pintar várias cenas do cotidiano do Rio de Janeiro. Por isso, né, e até do Brasil, mas principalmente do Rio de Janeiro, por isso você vai ter tantos até hoje historiadores estudando até o dia a dia, né, não só dos mais ricos como dos mais pobres e até dos escravos, através do olhar das pinturas desses grandes artistas, a missão artística francesa. Em 1815, o rei, não querendo voltar para Portugal, e diante da conjuntura conservadora que acontecia na Europa, ele vai botar o Brasil numa posição mais elevada. Ele vai colocar o Brasil como Reino Unido, a Portugal e Algarves. O Brasil deixa de ser, né, apenas uma colônia e agora participa como um pedaço desse Império Português. Né? Ele ganha grande importância e o Rio de Janeiro acaba se transformando na capital do Império Português. Bem, nesses contextos, tudo feliz, tudo tranquilo, principalmente o povo do Rio de Janeiro, satisfeito com seu rei, né? O Dom Pedro I já namorando as raparigas do Brasil, né? Fazendo a sua festa, era metido a ser bonitão, bonzão de papo, né? O príncipe galanteador. Dentro desse todo esse momento histórico, a gente vai ter um acontecimento já de contestação. Como eu falei para vocês, lá no Nordeste, Pernambuco, Recife. E aí, interessante porque começa em Pernambuco, mas afeta alguns estados, como a Paraíba, Rio Grande do Norte e outros estados ali do Nordeste que vão acompanhar os pernambucanos. Em cima de quê? De uma contestação à monarquia, por causa do que? Os gastos excessivos, claramente o aumento de impostos também teve com a vinda da família real, que gastava, a corte gastando aqui no Brasil. E aí você vai ter, né, uma coisa muito interessante. Pernambuco, até porque o Nordeste começa a ficar jogado de lado, já que a capital está no Rio de Janeiro, e cada vez mais o Sul tem importância também. A rainha Carlota Joaquina, né, até por ser espanhola, esposa de Dom João, tinha um interesse muito grande naquela região do Sul ali, né, aquela região que falava o portunhol ali, onde até falava-se espanhol. Então havia um grande interesse. Então o Nordeste totalmente abandonado. E aí você vai ver que, se você prestar atenção no período até colonial, o Nordeste já havia um abandono desde a época do Brasil holandês, que eles até valorizaram o estrangeiro porque deu uma diferença a eles que eles já não tinham. E aí vai acontecer o que a gente chama de Revolução Pernambucana, ou Insurreição Pernambucana, ou até conhecida como Revolução dos Padres. Por quê? Porque alguns padres são os principais líderes. Você vai ter liderança de fazendeiros, pessoas da elite, né, nesse Pernambuco, e você vai ter principalmente as figuras de alguns que, como o Frei Caneca, que seria um dos mais famosos dessa insurreição, vai ser perdoado, mas vai estar lá na frente em outra revolta que vai acontecer de novo, já com o Brasil independente, por causa das questões de quê? Do abandono que o Nordeste sofre. Então, diante de tudo isso, a gente tem a importância dessa vinda da família real. Por isso tem um livro muito famoso de um jornalista, Laurentino Gomes, para quem não gosta de ler livros de história, né? Há grandes historiadores que trabalham isso aí, mas há também um jornalista, o Laurentino Gomes, que faz um livro chamado 1808, que fez muito sucesso. Por quê? Porque essa chegada do rei faz toda uma transformação do cenário do Rio de Janeiro. E claramente, se você observar, esse Brasil, desde o bloqueio continental, com a chegada do rei aqui, com a abertura dos portos brasileiros, o Brasil alcançou autonomia comercial, começou a comercializar com todo mundo. Foi quebrado um dos principais mecanismos do mercantilismo, que era o Pacto Colonial, em que obrigava a colônia só a comercializar com a metrópole. E diante disso, até porque a corte queria manter o seu luxo e o seu conforto, o Brasil fica aberto, né, a ter essa autonomia. O que vai acontecer no período da independência, claramente, é o quê? Querer tirar essa autonomia de novo, e aí sim o Brasil
ir, como os Estados Unidos, para um enfrentamento contra, né, a sua metrópole. Bem, até aí nós fomos. Na próxima semana nós vamos voltar com a independência do Brasil. Beleza? Fiquem com Deus.